Meu nome é Ana Júlia, sou divorciada, moro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, tenho 33 anos e por muito tempo acreditei que minha vida era perfeita. Casei-me aos 26 anos com Carlos Eduardo, um homem trabalhador, atencioso e muito carinhoso. Ele tinha 32 anos quando nos casamos. Pensava ser o amor da minha vida. Juntos, tivemos um lindo filho, o Pedro, que é uma bênção na minha vida. Eu me dedicava de corpo e alma ao casamento e à nossa família. Acordava cedo, preparava o café da manhã, arrumava a casa, levava Pedro à escola e depois ia para o restaurante onde trabalhava como gerente operacional. No final do dia, ainda encontrava disposição para cuidar do Pedro e dar atenção a Carlos, meu marido. Fazia tudo com um sorriso no rosto, acreditando que meu esforço contribuía para a minha formação de uma família feliz. Vivemos momentos muito felizes. Tudo estava às mil maravilhas. Era só gratidão. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, exatamente no 4º ano de casamento, percebi que algo começou a mudar. Carlos Eduardo, que antes era atencioso, carinhoso e sempre presente, começou a agir de forma distante. Ele chegava tarde do banco, onde trabalhava. Evitava conversas profundas. E quando estava em casa, parecia sempre distraído, com o celular nas mãos. Tentei ignorar os sinais, atribuindo o comportamento ao cansaço ou ao estresse do trabalho. Mas, no fundo, meu coração inquieto sussurrava que algo errado estava acontecendo. Um dia, enquanto arrumava o quarto, encontrei um bilhete no bolso de uma calça dele. Era um recado rápido, quase casual, mas as palavras eram carregadas de intimidade. Não vejo a hora de te ver de novo. Te amo. Meu coração gelou. Tentei me convencer de que era um mal-entendido, mas a dúvida me consumia por dentro. Decidi então investigar mais a fundo. Com o passar dos dias, as evidências foram se acumulando. Carlos passou a sair mais vezes à noite, alegando compromissos de trabalho. Seu celular, que antes ficava largado pela casa, agora estava sempre com ele, protegido por uma senha que eu não conhecia. Até que, em uma noite, ele deixou o aparelho desbloqueado sobre a mesa da cozinha enquanto tomava banho. Hesitei, mas a necessidade de saber a verdade foi mais forte. Ao abrir as mensagens, meu mundo desmoronou. Havia conversas íntimas com uma colega de trabalho, fotos trocadas e planos de encontros que ele dizia serem inesquecíveis. O choque foi tão intenso que senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como poderia o homem que jurou amor eterno a mim, o pai do meu filho, me trair dessa forma? As lágrimas escorreram silenciosamente enquanto eu tentava processar a traição. Naquele momento, me senti pequena, frágil e perdida. Mas apesar do choque, encontrei forças. Sofri calada, embora a vontade que tive fosse de explodir. Mas eu me segurei e agi com sabedoria. Esperei o momento certo, e num destes dias que ele chegava tarde em casa, alegando compromisso de trabalho, eu chamei um Uber e fui até um ponto próximo ao banco que ele trabalhava. Esperei até às 17 horas, horário que ele costumava sair. E para minha surpresa, ele saiu no mesmo horário, deixou seu carro no estacionamento e entrou em outro veículo. Só que uma mulher assumiu a direção. Foi então que resolvi segui-los. Mais alguns minutos e minhas suspeitas se confirmaram. Eles pararam em frente a uma casa, desceram, se beijaram e entraram. Quando ele chegou em casa, já passava das 22 horas. Fingi que dormia e não falei nada. Mas no dia seguinte não me segurei. Falei tudo o que estava me sufocando. Carlos Eduardo ficou estático com olhos arregalados. A princípio ele tentou negar, mas as evidências eram incontestáveis. Então ele acabou admitindo o affair, justificando-se com frases vazias como: sei que eu errei, foi um momento de fraqueza, mas não é nada do que você está pensando. Você é a mulher que eu amo. Ouvi tudo em silêncio, mas naquele momento foi criando um sentimento de revolta, tristeza e decepção. Nunca havia sentido isso antes, como se o mundo tivesse desmoronado sobre a minha cabeça.
Fiquei arrasada. Precisei passar por atendimento psicológico, além do apoio da minha família e dos amigos mais próximos. Nos meses seguintes, passei por um turbilhão de emoções. Chorei, senti raiva, quase entrei em depressão. Minha saúde emocional ficou deteriorada. Questionei-me inúmeras vezes sobre o que poderia ter feito de errado. Talvez se eu tivesse percebido os primeiros sinais antes, teria evitado este sofrimento e salvado nosso relacionamento. Após ouvir vários conselhos, pensei sinceramente em perdoá-lo e recomeçar, principalmente quando pensava no meu filho. Quanto ao Carlos, por várias vezes me pediu perdão, dizia que me amava e que queria apenas uma segunda chance para recomeçar. Mas eu não consegui, fui irredutível. Estava muito magoada. Passaram-se alguns dias e, aos poucos, comecei a me reconstruir. A dor me tornou mais forte. Então, decidi separar do meu marido. Foquei toda a minha energia em Pedro e em mim. Voltei a estudar, me matriculei em um curso técnico à noite e comecei a planejar um futuro independente. Minha jornada não foi fácil, mas descobri uma força interior que nem eu mesma sabia que tinha. Aprendi que, embora não pudesse controlar as atitudes dos outros, podia escolher como reagir a elas. E eu escolhi ser forte, não apenas por mim, mas principalmente pelo meu filho. Hoje, olho para trás e vejo a traição não como o fim, mas como o início de uma nova fase. Aprendi a me valorizar, colocar minhas necessidades em primeiro lugar e a entender que o amor próprio é a base de tudo. E embora as cicatrizes ainda são evidentes, elas me fazem lembrar que sou capaz de superar qualquer coisa. Não sou mais a mulher que vivia em função dos outros. Sou uma mãe dedicada e uma pessoa que sabe que, mesmo depois das tempestades mais tenebrosas, sempre vem a calmaria. Hoje, sigo em frente, determinada e com a cabeça erguida, rumo ao futuro que estou construindo com força e superação. Resolvi compartilhar minha história a fim de conscientizar outras mulheres que passaram ou estão passando por esta situação. Lembrando que o exemplo da minha história não significa que todas devem seguir o mesmo caminho. Cada um sabe da sua dor, tem pessoas que perdoam e seguem em frente, outras decidem por não querer destruir a relação familiar para preservar os filhos, e tem pessoas assim como eu que preferem terminar e seguir em frente. Mas o importante é que, apesar do amor e da confiança que sentimos num relacionamento, é bom estar sempre em alerta para uma possível traição. Observe sempre os primeiros sinais, as mudanças repentinas no comportamento, mudança de hábitos, entre outros. Caso desconfie que alguma coisa está errado, busque conhecimento e haja com sabedoria. Faça tudo para proteger seu relacionamento e evite experimentar esta terrível experiência. Não queira isso para sua vida. Prevenir-se nunca é demais. Muito obrigado pela atenção. Espero que este relato tenha te ajudado de alguma forma.